Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um curso agora de Matemática 1, né? Então, diferente da matemática básica, que eram assuntos que vocês já conheciam, né? Assuntos do ensino fundamental, Fundamental 2, né? Matemática 1, no caso, é o pontapé inicial, né? Para os assuntos do ensino médio, né? Puro e simples, né? Então, são assuntos um pouco mais densos, né? Isso não significa que são difíceis demais. São assuntos que exigem um pouco mais de atenção aí por parte de vocês. Então, Matemática 1 é um curso anual. Por essa razão, nesse caso, eu vou dividi-los aqui em duas etapas, tá? Então, nessa primeira etapa do curso, eu vou colocar aqui os assuntos de conjuntos e o assunto inicial de funções. Funções, pessoal, é uma palavra que vocês vão ouvir muito aí durante todo esse curso de Matemática 1. Então, nesse vídeo 1 aqui, a gente vai começar a abordagem de conjuntos. Como o assunto é um assunto muito extenso, eu vou dividir esse assunto aqui em 3 vídeos, tá? Então, esse primeiro vídeo aqui vai abordar especificamente a parte histórica dos conjuntos, né? E a fase inicial, né, dos conjuntos numéricos. Então, a gente vai começar aqui primeiramente com a parte aqui, uma breve noção histórica, né? Quem foi o principal fundador, o principal criador, né, dessa teoria? O principal fundador foi esse camarada aí, né, chamado de George Cantor. Então, em 1872, o George Cantor ele definiu e classificou os conjuntos através da teoria dos conjuntos. Essa é a teoria dele. Além da definição e de muitas outras contribuições, né, a teoria dos conjuntos ela unificou a linguagem em todos os ramos da matemática. Então, pessoal, o que esse camarada aqui, o George Cantor, ele fez para nós foi fazer o seguinte, porque os assuntos de matemática estavam todos dispersos, estavam soltos. Então, o que foi que o Cantor fez? Ele pegou esses conjuntos, esses temas, né, esses assuntos, e unificou em uma teoria só, que no caso ele chamou de teoria dos conjuntos. Então ele pegou vários assuntos que estavam soltos, né, e unificou. Isso, pessoal, é um trabalho absurdo de difícil. Bom, então nesse vídeo de hoje a gente vai começar aqui, primeiramente, abordando os tipos de conjuntos, né? Existem 5 conjuntos. Tem o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, racionais, irracionais e reais. Então, o vídeo de hoje, pessoal, vai abordar basicamente esses conjuntos aqui: natural, inteiro, racional, irracional e real. Quais são os números que ficam aqui dentro de cada conjunto desses? Então, a gente vai começar aqui, né, com o mais básico, que é o conjunto dos números naturais. Percebam o seguinte, pessoal. Percebam que cada conjunto vai ter uma letra representativa, né? No caso aqui, a letra representando o conjunto natural é o N mesmo, né? N de natural. Quem é que vai ficar aí dentro desse conjunto? Bom, os números que ficam dentro desse conjunto são os números básicos, né? Quais são os números básicos? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e por aí vai. Então, dentro dos naturais vão ficar esses números aqui. Aí é o seguinte, pessoal, eu posso pegar o 0 ou não, depende da situação. Então eu posso criar esse N, e eu também posso criar o N com o asterisco. O que significa esse asterisco aqui? Significa apenas que eu excluí o 0. Então, o natural, né, o 0 ele pode ser tanto natural ou não, depende da situação que você queira. Quais são as operações que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer 2 operações, né? Eu posso somar ou eu posso multiplicar, dependendo do contexto, né, da questão. E o esquema gráfico, né, seria esse esquema aqui. Então você perceba o seguinte, ó, que o conjunto dos números naturais ele é um conjunto muito limitado. Porque aqui, pessoal, aqui não vai ter negativo, então aqui não vai ter menos 3, menos 4, menos 5. Aqui não existe isso. Não vai ter número quebrado, não vai ter 0,2, 0,5. Também não vai ter aqui. Também não vai ter, pessoal, número com fração. Não vai ter 1/2,
não vai ter 1/4, não vai ter 1/5, 2/5, também não existe aqui. Então, ele é um número muito limitado. À medida que eu vou colocando os conjuntos, esse desenho aqui, esse esquema gráfico, ele vai se ampliar, né? Então, a gente vai começar aqui com o segundo conjunto agora, que é o conjunto dos números inteiros, né? Tem essa letra aqui, no caso a letra representando os inteiros é a letra Z. Por que Z, né? Z, pessoal, significa Zahl. E o que significa Zahl? Zahl quer dizer número em alemão. Lembrando, né, que o criador dessa teoria é o Georg Cantor. Ele era alemão. Quem é que vai ficar aqui dentro dos números inteiros, né? Bom, pessoal, então você percebe o seguinte. Cada conjunto ele vai aumentando de tamanho. Então a gente tinha o básico com os naturais. Agora com os inteiros a gente vai ter um conjunto um pouquinho maior. A gente vai ter agora negativos. Então agora eu vou ter tanto negativo, também número positivo. Então eu posso começar aqui ó, de menos infinito, né? Então eu vou pegar aqui, posso começar menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Aí eu começo de novo com os positivos, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então você veja o seguinte, ampliou um pouquinho, né, a história. Eu também posso fazer o seguinte, eu posso descartar o 0, então eu posso fazer o Z com asterisco, né? É o inteiro com asterisco, significa o quê? Que eu excluí o 0, né, da história. Eu também posso considerar só os positivos, então é o Z+, né? Por isso tem em cima aqui mais, porque eu estou pegando só os positivos. Eu também posso fazer o Z-, né? Pegar só os negativos. Então aqui eu posso fazer várias brincadeiras aqui com os inteiros, né? Aí é o seguinte, quais são as operações que eu posso fazer? Ó? Aqui a gente já ampliou um pouco. Então aqui a gente, além de somar e multiplicar, agora a gente pode dividir, certo? Eu até considerei aqui ó, um exemplo, 1/3. Então o esquema gráfico ele vai dar uma ampliada agora. Eu coloquei aqui dois esquemas gráficos, né? Nesse primeiro aqui, pessoal, a gente tem aqui a reta numérica, né? Esse esquema gráfico a gente vai trabalhar mais no vídeo 3. Aqui é só uma prévia, né, do que vocês vão ver aqui. Então aqui como é que eu posso organizar esse conjunto, né, numa reta, né? Então eu posso considerar aqui o 0, né, a origem de tudo. Do 0 para a direita vai ficar os positivos e do 0 para a esquerda, né, vão ficar os negativos, né? Então aqui é a representação numérica, né, dos conjuntos, da reta numérica dos conjuntos inteiros. O esquema gráfico, né, do diagrama seria esse outro aqui. Ó. Perceba o seguinte, no começo né, a gente só tinha um n. Agora, pessoal, ampliou um pouco a história. Né? Agora eu vou englobar os inteiros. Na verdade, os inteiros englobam os naturais. O que isso quer dizer? Que dentro dos inteiros, dentro do conjunto dos inteiros, vai ter também o conjunto dos números naturais. Isso está bem explícito aqui, pessoal, no Z+. Ó. Percebam que o Z+, o conjunto Z+, é o mesmo conjunto do natural. Então, por causa disso, eu posso considerar então que dentro dos inteiros vai ter também número natural lá no meio, né? Vou ampliar mais ainda a história. Porque perceba o seguinte, aqui não vai ter, pessoal, número com fração. 2/3, né? 5/4. Aqui não vai ter. Então, para esse tipo de situação, vai exigir um novo conjunto. Qual é esse conjunto? É o terceiro conjunto aqui, no caso, o conjunto dos números racionais. No caso racional aqui, a letra representando os racionais é a letra Q. Por que a letra Q? Q, pessoal, vem da palavra quociente. E o que significa essa palavra? Significa divisão. Então, os conjuntos dos números racionais, a letra representativa é a letra Q. Quem é que fica aqui dentro? Como eu falei, né? Números que ficam na forma de fração. Então, eu considerei aqui, né? A definição é essa. Então, quem é que vai ficar aqui dentro dos racionais? Números de forma de fração, A sobre B, onde o A, que é esse camarada aqui que fica em cima, ele é um inteiro, certo? Ou seja, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. E o B, que é esse camarada aqui que fica embaixo,
é o denominador, ele também é inteiro, né? Isso aqui significa pertence, né? Esse quer dizer pertence. A gente vai ver isso também no nosso vídeo 2, né? Com mais calma. Então, o B pertence ao Z. Só que o Z, pessoal, no B, ele tem um asterisco. O que isso quer dizer? O Z com asterisco é o conjunto dos inteiros que exclui o zero. Por que eu excluo o zero? Porque, pessoal, se eu tiver uma fração assim, ó, 3 sobre 0, 4 sobre 0, menos 1 sobre 0, isso, pessoal, não existe, certo? Então, aqui nos conjuntos dos números racionais, o B ele não pode ser zero. Então, por isso que eu considero o Z asterisco, né? Aqui, pessoal, o esquema gráfico vai ser o seguinte. Perceba que ele vai aumentar um pouco de tamanho, né? Então, aqui, ó, dentro dos racionais, eu vou ter agora tanto inteiro como natural. Então, ele vai aumentando o tamanho. Perceba, essa é a lógica, tá? Eu comecei com natural, número pequenininho, aumentei para inteiro, número negativo e positivo. Agora eu ampliei mais ainda, agora pegando frações, né? Tanto positivas como negativas. Por quê? Vamos pegar aqui um número qualquer. Vamos pegar aqui o 3. 3 ele é natural? É. O 3 ele é um número inteiro? Também é. E o 3, pessoal, ele também é um número racional. Ele é racional. Como assim, professor? O 3 é um número, é uma fração? É, o 3 é fração. Porque o 3, pessoal, eu posso escrever o 3 como sendo 3 dividido para 1. Isso não é uma fração, não? É sim. Então, ó, por isso o esquema gráfico, né, já diz tudo. Então, dentro dos racionais, eu vou ter números inteiros e eu vou ter também os números naturais. E agora a gente tem um quarto conjunto, que é os números irracionais, né? A letra aqui diz tudo, né? Letra I de irracional. Quem é que vai ficar aqui dentro? Bom, pessoal, aqui dentro desse conjunto vai ficar todo o oposto do conjunto anterior, que era o conjunto dos números racionais. Então, aqui dentro vai ficar os números que não podem ser colocados em forma de fração. Que tipo de número é esse? Os decimais infinitos que não têm período. Tipo π. Você lembra que o π, pessoal, é 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79. Aí você perceba, ó, que eu coloquei aqui umas reticências, né? Isso significa, pessoal, que ele não acaba. É um número infinito. É impossível colocar esse número aqui com uma fração do tipo A sobre B. Não tem como. Outro exemplo, raiz quadrada de número primo. O que é um número primo, pessoal? O número primo é aquele número que só dá para dividir por 1 ou por ele próprio. Por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 é 1,4142 infinito. Então, números desse tipo a gente considera como sendo um número irracional. Número irracional eu não posso colocar em forma de fração. O esquema gráfico dele seria o seguinte: ele é um número diferente de todos, né? Então, por essa razão, ele vai estar excluído, né, dos outros. Então, o esquema gráfico seria esse. Vou apagar aqui, para vocês verem melhor. E o seguinte, ó, você perceba que a gente tem os naturais, a gente continua com os naturais, continua com os inteiros, continua com os racionais, né? Mesma ideia. Só que os irracionais, porque por causa dessa particularidade, eles vão estar separados dos outros, né? Então, os irracionais, né, ele vai estar, é um conjunto excluso dos outros. Justamente por essa razão, eu não posso colocar em forma de fração. E, por fim, o conjunto dos números reais. A letra, no caso, é a letra R mesmo, né, de real. Quem é que fica aqui dentro desse conjunto, pessoal? Quem é que fica aí dentro desse conjunto? Todo mundo. Então, o conjunto dos reais é a junção dos racionais com os irracionais. Então, pessoal, o real nada mais é, né, do que você imagina um saco grande, aí, um saco enorme, e eu vou colocar todos os conjuntos dentro desse saco. E aí eu chamo esse saco de número real.
Então, quais são as operações que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer todas as operações. Eu posso somar, eu posso subtrair, eu posso multiplicar e eu posso dividir, né? Então, o conjunto aqui é um conjunto supremo, né? A gente pode fazer tudo dentro desse conjunto, né? Admitindo, óbvio, né? As regras da matemática. O esquema gráfico dele seria isso, né? Então, o real, pessoal, o real nada mais é do que todos os conjuntos, né? Juntos, inclusive os conjuntos irracionais, né? Então, eu vou pegar racional, por sua vez, pega inteiro, pega natural, e também vou pegar os irracionais. Apenas isso, pessoal. Bom, essa era a ideia do vídeo de hoje, né? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo ou então a gente se vê aí no nosso encontro semanal. Obrigado e até a próxima.